Olá, alunos dos 7º anos da Rede Municipal de Bela Cruz. Tudo bem com vocês? Sou o professor Luciano, da EMET Paulo Sarazate, e hoje venho contribuir, junto com a Secretaria de Educação, no PET, Plano de Estudo Tutorado em uma aula de Geografia. Por isso, organize-se em seu cantinho de estudo, pegue seu material e venha conosco estudar. Nosso estudo hoje será sobre a regionalização do território brasileiro. Vocês já ouviram falar sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE? O IBGE é um órgão federal com base em uma combinação de aspectos de ordem natural e humana, principalmente econômica. É uma divisão do território brasileiro em 5 grandes regiões. O Brasil está dividido em 5 regiões: região norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul, com 26 estados e um Distrito Federal. O IBGE procedeu dessa maneira para facilitar os dados estatísticos oficiais do país, que são de sua responsabilidade: número de nascimento e morte da população, produção da agricultura, produção da indústria, vendas do comércio e muitos outros dados. Devido à sua localização geográfica e vasta extensão territorial, o Brasil é um país que possui uma grande variedade de clima e, consequentemente, isso se reflete na formação de diferentes tipos de vegetação. A relação é importante para compreendermos os domínios morfoclimáticos. Por isso, fique atento. Domínio morfoclimático é uma classificação geográfica que engloba os aspectos naturais, como clima, vegetação, hidrografia, relevo e solo predominante em uma determinada área e a forma como eles se relacionam entre si. Os domínios morfoclimáticos brasileiros são 6: amazônico, cerrado, caatinga, mares de morros, pradarias e araucárias. Vamos agora conhecer cada um desses domínios propostos. O domínio da Amazônia, localizado predominantemente na região norte do país, cuja forma de relevo predominante são as depressões, se caracteriza pela densa e gigante floresta amazônica, onde o clima é de tipo equatorial, tendo a elevada temperatura e umidade como marca. Possui ainda uma rede fluvial extremamente densa e caudalosa, com rios largos e navegáveis. No domínio da Caatinga, situado no sertão nordestino, em meio aos planaltos meridional e nordestino, a vegetação se caracteriza por possuir poucas folhas, ser espinhenta e ter raízes bem profundas. O clima semiárido, com elevada temperatura média e chuvas escassas e irregulares, costuma castigar a população, principalmente os mais pobres. Com relação à rede hidrográfica, além de diversos rios temporários, se destacam a presença do Rio Parnaíba e do gigante Rio São Francisco, que além de permitir a sobrevivência de várias populações, tem navegabilidade e fornece energia por meio de usinas hidrelétricas instaladas ao longo de seu percurso. O domínio do Cerrado ocupa o centro-oeste e partes do sudeste e do nordeste. O Planalto Central ocupa boa parte de sua área e o tipo de vegetação característico é o que dá nome ao domínio, o cerrado. A presença de arbustos e pequenas árvores de troncos e galhos retorcidos chamam a atenção nessa região. O clima se caracteriza pela baixa precipitação, com chuvas presentes no verão e ausentes no inverno. Assim como o domínio amazônico, se destacam as regiões hidrográficas do Amazonas e do Tocantins-Araguaia. Predominante na região sudeste, mas se expandindo ao longo do litoral brasileiro, podemos observar o domínio dos mares de morro. Esse nome é devido ao relevo predominante, com planaltos e serras ondulados, que de cima dá a impressão de estar em movimento como as ondas do mar. A vegetação da Mata Atlântica já foi bastante castigada, com apenas 6% de sua cobertura original, e diversas espécies ameaçadas de extinção. Com relação ao clima, podemos observar o tropical de altitude, característico dos planaltos com verões chuvosos e invernos secos, com queda de temperatura, e o tropical úmido,
mais comum nos litorais com baixa amplitude térmica. Na rede hidrográfica se destaca a bacia do Rio Paraná, muito denso e navegável, com forte importância para o escoamento de mercadorias produzidas no interior do país. Em parte do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul se encontra o domínio das araucárias, localizada nas serras do sul do país. A vegetação de araucárias possui árvores únicas que só existem aqui. Infelizmente, devido ao crescimento populacional e urbano e ao desenvolvimento econômico, essa floresta encontra-se ameaçada. O clima tem como características baixas médias de temperatura e elevada umidade ao longo do ano. É drenado pelas bacias do Paraná e do Uruguai. Por fim, temos o domínio das pradarias, também chamado de pampas pelos locais. Ocupando o Planalto Meridional, sua vegetação tem como característica as gramíneas, que formam extensos pastos naturais. Com relação ao clima, se destacam as baixas médias térmicas e as chuvas bem distribuídas ao longo do ano. É drenado pelas bacias hidrográficas do Uruguai e do Atlântico Sul. Ao longo dos anos, os 6 domínios morfoclimáticos brasileiros sofreram impactos que modificaram as características originais. Florestas que antes eram vastas e densas, como as da araucárias, hoje praticamente não existem mais. Alguns rios foram contaminados com o mercúrio utilizado pelos garimpeiros. A prática da agricultura sem prévia preparação do solo resultou em erosão, dentre outros. Essas alterações ambientais foram resultados da ação humana. Veja alguns aspectos que contribuíram para essa devastação. Extração de madeira, atividade agrícola não sustentável, expansão das cidades e lançamentos de esgoto no mar. Quais são as vegetações brasileiras? Vocês lembram delas? O Brasil apresenta originalmente extensas formações vegetais com grande diversidade de espécies animais e vegetais, mas as atividades humanas modificaram e destruíram grande parte delas. Existem 4 tipos principais de vegetação no Brasil: as florestas, a amazônica, mata dos pinhais, mata atlântica, cerrado, a caatinga e os campos, e o Pantanal, que é um complexo de formações vegetais que abriga florestas e campos. Floresta amazônica. A vegetação amazônica é densa e apresenta, em geral, árvores de grande porte e variações, como florestas fluviais alagadas, também chamadas matas de inundação, mata de igapó, permanente alagada, e mata de várzea periodicamente alagada. A enorme biodiversidade da floresta amazônica torna possível a oferta de alimentos com grande potencial econômico, como o açaí, o babaçu, o cupuaçu e a castanha, além de remédios e matérias-primas para a criação de produtos. Hoje, o desmatamento é o principal problema da floresta amazônica, como a fertilidade do solo amazônico depende da matéria orgânica em decomposição. Nas porções desmatadas, o solo perde nutrientes e a floresta não se recupera. Caatinga ocorre na zona semiárida mais populosa do planeta e ocupa parte da região Nordeste. O nome Caatinga, que em Tupi-Guarani significa floresta branca, deve-se ao fato de, na maior parte do ano, esse tipo de vegetação apresentar aspecto esbranquiçado. As plantas dessa vegetação são adaptadas à falta de chuvas, como os cactos, e muitas não apresentam folhas durante longos períodos. Acredita-se que muitas espécies endêmicas com potencial econômico ainda sejam pouco conhecidas. Complexo do Pantanal, localizado na região centro-oeste do Brasil, entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estendendo-se também à Bolívia e ao Paraguai. Esse tipo de vegetação apresenta formas diversas e por isso é chamado de complexo. O Pantanal apresenta áreas que ficam alagadas durante a época das cheias, quando os rios transbordam. Desde o ano de 2001, o Parque Nacional Pantanal Mato Grossense é considerado patrimônio natural da humanidade.
Nossa aula chegou ao final. Espero que vocês tenham compreendido sobre a regionalização do território brasileiro e sobre os tipos de vegetação. Agora é sua vez. Responda nos comandos do bloco das atividades no PET e até a próxima.